Direto da redação. Mas deixe-me chegar agora aí na cidade de Campos. Ontem nós exibimos uma reportagem aqui, que foi a questão do leite, a falta do leite especial, o leite para criança alérgica, que tem alergia alimentar. Vamos botar primeiro o vídeo, o Júlio, da menina, da mãe do paciente de ontem, só para a gente colocar aí, onde ela reclama, onde ela fala sobre a questão do filho dela. Ela pede leite, ela não tá, ela só está pedindo o leite, porque o filho está sem o leite, e uma lata desse leite custa R$280. Põe na tela aí, por favor. Pessoal, boa noite. Venho aqui mais uma vez relatar a vocês e pedir ajuda para poder compartilhar o meu vídeo e o vídeo de várias outras mães. Eu acabei de chegar em casa, hoje eu fui no centro de saúde, na farmácia, não tenho leite mais uma vez, fui no Ministério Público, fui na Defensoria, ninguém sabe dar nenhuma resposta, o prefeito ele não está se manifestando, ninguém quer resolver a causa, ninguém ajuda e as mães estão pedindo socorro, literalmente estamos pedindo socorro pela vida das nossas crianças. Tem criança que está internada no hospital em estado grave, tem criança que está mamando água com maisena, criança que está mamando água batido com banana. Então, assim, a situação é séria, a situação é grave demais. A gente não está tendo condição de estar comprando leite, porque o leite é caro, é muito caro, é R$280, uma lata de leite que dura no máximo 4 dias. Então uma lata de leite, ela dura no máximo 4 dias. Então é o desespero de mães, porque quem tem um idoso, quem tem uma criança em casa e que tem alergia alimentar e que não tem condições de fazer a substituição por outro alimento, por causa da questão alérgica, é desesperador. Nós vamos agora a Cláudia Freitas, vamos chamar a Cláudia Freitas de volta aqui ao estúdio, Cláudia. Cláudia, então você acompanhou essa reportagem ontem, acompanhou o depoimento dessa mãe e você conversou com um dos maiores especialistas no Brasil sobre essa questão de alergia alimentar, não é, Cláudia? Bom dia, Roberto, novamente a todos. Isso mesmo, Roberto. Nós entrevistamos ontem o médico imunologista Marcelo Bossóis. Ele é o fundador do movimento Brasil Sem Alergia, ou seja, ele é referência nesse tema. E nós mandamos algumas perguntas, conversamos com ele primeiro por telefone e depois mandamos algumas perguntas a ele para esclarecer como que acontecem esses processos alérgicos no organismo, os sinais de alerta, o tipo de alimentação que esses pais têm que manter para essas crianças, né? E quando esses cuidados, né? Quando não há esses cuidados, inclusive quando não há manutenção, né? O uso do leite correto, no que isso pode acarretar na saúde da criança. E, Roberto, o alerta que ele fez é bem importante, é bem grave. Determinados tipos de alergia pode chegar até o que a gente conhece como choque anafilático, ou seja, a criança, a pessoa, né, inclusive adulto também, quando acontece um processo assim, pode chegar a óbito. Então, a gente vê aí que é uma doença muito séria, muito grave, que precisa de medidas, inclusive, emergenciais. Um dos sintomas que o doutor Marcelo comentou comigo por telefone e também respondendo através aí de WhatsApp, a gente vai ver o vídeo daqui a pouquinho, encaixa perfeitamente com o que as mães estão relatando, e a liberação de sangue pelas pessoas. Ele não falou, Roberto, é bom que a gente deixar claro aqui, o doutor Marcelo, ele não falou especificamente para esse caso das crianças, até porque ele não tem um diagnóstico, uma análise, uma avaliação clínica, né? Mas ele falou de uma forma genérica, pessoas que sofrem de problemas alérgicos, e encaixa perfeitamente, pelo que a gente conversou ali, encaixa perfeitamente o que a gente vê nesses relatos dessas mães. Vamos assistir a essa entrevista do doutor Marcelo. Oi, Cláudia, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, agradeço imensamente. Eu vou começar com a segunda pergunta, porque a segunda pergunta ela diz o seguinte: que tipo de alergia alimentar pode afetar a criança? A gente sabe que a alergia alimentar ela é dividida em 3 tipos. A alergia alimentar mediada pelo anticorpo IgE, a alergia alimentar não mediada pela IgE
e alergia mista, onde você tem os dois tipos, mediado pelo anticorpo IgE e não mediado pelo anticorpo IgE. A alergia mediada pelo anticorpo IgE é uma alergia alimentar muito mais grave, muito mais complexa, porque ela envolve o corpo inteiro, ela envolve vários sistemas do corpo, ela tem um efeito sistêmico no corpo. Então ela pode, bem da verdade, causar desde problemas respiratórios, como tosse, falta de ar, chiado no peito, problemas cardiovasculares, né, diminuição da pressão arterial com aumento da frequência cardíaca. Ela pode acometer regiões da pele com aparecimento de urticárias e, consequentemente, sendo urticárias localizadas, urticárias gigantes. Ela pode também acometer o sistema do trato gastrointestinal, causando náusea, vômitos e diarreias. Pode causar o chamado angioedema, que é o inchaço, onde você tem inchaço de pálpebra, inchaço do lábio e muitas das vezes o inchaço da garganta, inchaço da glote, que leva ao fechamento da glote e pode levar o paciente à insuficiência respiratória. Ou seja, a alergia IgE mediada é uma alergia muito mais grave, muito mais complexa, muito mais perigosa, porque ela pode levar o paciente à morte, tá bom? Em poucos minutos, por assim dizer, tá? Levando à reação que a gente chama de choque anafilático e anafilaxia, que é a reação grave à alergia. Nós temos também a chamada alergia não IgE mediada, onde você envolve o sistema do trato gastrointestinal somente, onde tem envolvimento do estômago, do intestino, né? Principalmente do intestino delgado. E essa alergia não IgE mediada, ela pode estar envolvida em duas situações principais, que é a enterocolite extensa causada por proteína alimentar, que a sigla se chama FIPAS, o nome da doença é FPIAES, FIPAS. E essa síndrome é uma síndrome extremamente grave, porque ela pode levar a uma síndrome de desabsortiva aguda, ou seja, não sei se você lembra aqueles casos de cólera, né, da década de 80 e 90, eu sou dessa época. Então as pessoas morriam por síndrome desabsortiva aguda, ou seja, o paciente não consegue absorver adequadamente água, eletrólitos e nutrientes também. Isso pode acontecer com a FIPAS, onde você tem um processo inflamatório extenso do trato gastrointestinal, e esse processo inflamatório leva então a uma síndrome desabsortiva aguda. E você pode também ter uma doença, uma alergia alimentar, por assim dizer, mais localizada, que é a proctocolite induzida por proteína alimentar, onde fica restrito mais ao reto e ao ânus, e esse processo inflamatório do reto e do ânus pode levar a um sangramento vivo, onde sai, junto com as fezes, esse sangue vivo, tá bom? Aí você me pergunta como perceber que o bebê é portador de alergias, né? Bebê ou a criança, por assim dizer, que crianças também pequenas desenvolvem muitas alergias alimentares. Então, como eu havia falado, se for IgE mediada, você vai ter sintomas mais sistêmicos, né? Mais espalhados pelo corpo, atingindo vários sistemas. Então, pode atingir a pele, causando urticária localizada, urticária gigante, pode atingir o trato gastrointestinal, causando náusea, vômitos, diarreia, pode atingir o sistema respiratório, causando chiado no peito, tosse e falta de ar, pode atingir também o sistema cardiovascular, né, causando aumento da frequência cardíaca, com diminuição da pressão arterial, levando então ao choque anafilático. E como havia falado também anteriormente no último vídeo, você pode ter o acometimento da alergia alimentar não IgE mediada, onde você fica somente restrito ao trato gastrointestinal, e essa restrição ao trato gastrointestinal causa somente sintomas gastrointestinais. A FIPAS, que é uma doença mais ampla, por assim dizer, e essa FIPAS ela pode levar a uma síndrome desabsortiva aguda, sintomas muito parecidos com a da cólera, onde o paciente não consegue, por assim dizer, absorver nutrientes, absorver água, absorver eletrólitos e tudo mais, e você pode ter uma doença mais localizada, como a proctocolite induzida por proteína alimentar, onde você tem a inflamação do reto e do ânus e o sangramento dessa região, onde suas fezes, as fezes do paciente, ficam misturadas com sangue vivo. Tá? Não causa uma síndrome desabsortiva aguda, mas pode levar a um quadro de muita dor no local e um desconforto muito grande, com o aparecimento de sangue vivo, onde as mães ficam bastante assustadas em relação a isso. Que tipo de leite elas precisam fazer uso? Ou seja, a gente tem que identificar qual é o tipo de alergia alimentar que a criança tem, por assim dizer.
Se for uma alergia alimentar IgE mediada, ou seja, aquela alergia grave que leva em risco de vida em minutos e até em segundos, levando a choque anafilático, anafilaxia, essa criança não pode fazer uso, em hipótese nenhuma, de leites derivados, por assim dizer, compostos derivados de proteína animal da vaca, tá? Porque ela pode entrar em reação anafilática, mesmo que seja aquela proteína de animal hidrolisada, aquela fórmula preparada, né? Extensamente hidrolisada, porque mesmo esse peptídeo ele pode induzir o paciente a reação anafilática grave, a choque anafilático, tá? Então não pode utilizar em hipótese nenhuma alimentos que tenham a proteína da vaca, mesmo extensamente hidrolisada em peptídeos, ok? Então a gente vai utilizar justamente a fórmula de soja em crianças maiores, né? Tem alguns autores que falam a partir de 1 ano, outros falam a partir de 6 anos de idade. E você, caso seja uma alergia alimentar realmente grave, onde envolva a proteína do leite e também envolva a soja, ou seja, o paciente tem alergia tanto à soja quanto à proteína do leite mediada pelo anticorpo IgE, então a gente tem que fazer a fórmula de aminoácido, porque a gente sabe que o aminoácido ele é incapaz de induzir a alergia alimentar, tá bom? O aminoácido não induz a formação de anticorpos e não tem a possibilidade do paciente, então, desenvolver alergia. Então tem que fazer a fórmula única e exclusivamente de aminoácidos. Se porventura for um paciente que tenha alergia alimentar não mediada pelo anticorpo IgE, aí você pode pensar, por assim dizer, em fazer uma fórmula extensamente hidrolisada da proteína do leite, né? Ou seja, aquelas fórmulas onde o leite é transformado em peptídeos, que eles são menos agressivos, e se for um caso muito grave de alergia alimentar, realmente fazer a fórmula de aminoácidos, a chamada dieta alimentar, com a fórmula de aminoácidos, onde não há o risco, por assim dizer, de reação alimentar, porque o aminoácido ele não é capaz de induzir uma reação, seja IgE mediada ou não IgE mediada, tá bom? Existe uma terceira situação, que é o paciente que tem parente na família que desenvolve dermatite atópica, e essa dermatite atópica ela é ligada à alergia à proteína do leite. Por exemplo, você tem um irmão que tem uma dermatite atópica grave e nesse caso você conseguiu identificar que esse irmão tem uma alergia à proteína do leite, IgE mediada, por assim dizer, ou às vezes, muitas das vezes, até não IgE mediada. Então, nesse caso, o paciente tem indicação de fazer a fórmula de proteína do leite hidrolisada, né? Fórmula parcialmente hidrolisada, fórmula da proteína do leite parcialmente hidrolisada, porque dessa maneira você vai expondo um pouco da proteína do leite para aquela criança, e essa exposição crônica e contínua da proteína do leite vai induzir uma tolerância, vai fazer com que essa criança no futuro não desenvolva alergia à proteína do leite, principalmente uma criança que já tem uma carga genética provável de desenvolver alergia à proteína do leite e que desenvolve a chamada dermatite atópica, tá bom? Quais as consequências para a saúde desse bebê se a mãe fizer o uso de leite inadequado? Que tipo de reações e sintomas ele pode ter? Uma pergunta muito boa, né? Como eu havia comentado com você, por exemplo, se a criança tiver uma alergia IgE mediada e tomar o leite, não fizer a retirada completa do leite ou de qualquer composto que tenha a proteína do leite, por assim dizer, as fórmulas extensamente hidrolisadas que têm os peptídeos do leite, essa criança pode desenvolver uma reação anafilática, ela pode morrer, ela pode desenvolver o choque anafilático, tá? Então é muito perigoso uma situação dessa. Inclusive é importante nós destacarmos a necessidade que muitas das vezes a criança precisa portar do autoinjetor de adrenalina, porque o único tratamento que salva vidas devido a uma reação anafilática é a utilização do autoinjetor de adrenalina. Não dá tempo da criança chegar no hospital, na unidade de emergência, porque a reação anafilática ela pode se dar em minutos, em alguns casos, quando ela é muito grave, e até em segundos. Então a criança em segundos pode vir a desenvolver uma reação extremamente grave, com envolvimento de vários sistemas do corpo, né? Sistema cardiovascular, sistema do trato gastrointestinal, sistema respiratório e vários outros sistemas do corpo. E isso, por assim dizer, pode levar, então, essa criança a desenvolver anafilaxia, reação anafilática grave, tá bom? No caso da outra consequência, como eu havia falado, né, nós temos a alergia alimentar não IgE mediada. Então, se for uma forma grave
da alergia alimentar não higienizada, a chamada enterocolite provocada por proteína alimentar, FEPAS, né, o paciente pode também morrer por síndrome desabsortiva aguda, como acontece com a cólera, né, onde a cólera faz com que o intestino não consiga absorver os nutrientes, pode acontecer também com essa alergia alimentar não higienizada extensa, né, onde envolva o trato gastrointestinal inteiro, levando então o paciente a desenvolver a chamada síndrome desabsortiva aguda. Então, o paciente em dias pode morrer por causa da síndrome desabsortiva aguda se fizer um alimento inadequado. No caso da alergia alimentar não higienizada que leva à proctocolite alérgica induzida por proteína alimentar, não costuma levar à morte ao paciente, mas leva muito desconforto e pode causar infecções locais também, né? Porque aquele processo inflamatório crônico e local leva a um sangramento local, leva um desconforto para o paciente, faz com que a família fique realmente muito assustada, porque sai fezes com sangue vivo e com o passar do tempo pode haver uma inflamação, uma infecção local oportunista naquele local, tá bom? Roberto, tá aí então a entrevista que nós fizemos ontem com o Dr. Marcelo Bossóis, que é referência nesse assunto de alergia. Realmente impressionante, né? Assustador. Tudo isso que a gente acabou de ouvir é uma doença realmente grave. A pessoa fala em alergia, não imagina que as reações, enfim, os sintomas podem ser tão fortes, tão graves, chegando até a óbito. Então, é importante deixar claro aqui, o doutor Marcelo Bossóis conversou com a gente ontem falando de uma forma genérica sobre a doença. Ele não se referiu exatamente ao caso dessas mães, mas alguns sintomas que ele citou ali para a gente, de todas essas reações no organismo, realmente se encaixam, né, nesses relatos das mães que estão aí sem condições de comprar o leite para sua criança e também não estão recebendo do governo. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Cláudia, e um bom dia para você. Obrigada, Roberto, para você também e para todos. Eu estou observando aqui o pessoal. O Dr. Marcelo Bossóis e os áudios, os podcasts dele no Spotify são assim, tem uma audiência enorme. E por que ele não se refere exatamente ao caso de cada criança ali, ele se refere, ele falou de forma genérica, para a gente explicar aqui. Porque o médico, para ele falar sobre o caso específico, ele tem que olhar, ele tem que consultar o paciente. Ele não viu o paciente, ele não sabe que tipo de alergia cada criança dessa aí, ela sofre. Então seria uma irresponsabilidade com o médico ele se referir exatamente. Mas, do jeito que ele cita aqui, e o que pautou essa entrevista foi justamente o drama dessas mães em Campos, né? Foi isso que pautou essa entrevista, essa ideia de ouvir o médico, da Cláudia, né? Da Cláudia Freitas, é que os sintomas que ele cita ali, por falta, que pode ocorrer por falta do leite adequado, do nutriente adequado, são exatamente similares ao que são narrados pelas mães em Campos. Mas eu estou muito assustado aqui, eu confesso a vocês, com o alerta que o médico fez, que a falta do nutriente, a falta do leite adequado ou a alimentação inadequada pode levar a criança a um choque anafilático e a óbito. Esse leite não pode faltar para a criança. Uma lata desse leite custa R$280. Essas mães não têm condições de comprar. E ela dura em média 3 dias, 4 dias. Ontem, após esse caso ser pautado aqui, se transformar e virar pauta do programa, a prefeitura correu, ótimo, foi lá, comprou algumas latas de leite, entregou a algumas mães, mas entregou uma lata para cada uma mãe. Uma lata vai dar para 3 dias. E depois? Põe aí o vídeo, Júlio, por favor, do pessoal. Eles gravaram lá na porta. O pessoal gravou. Deixa eu chegar pro lado. Por favor. Estamos aqui em frente à prefeitura, aqui, com as mães aqui que foram lá receber o leite. Teve mãe que pegou uma, teve mãe que não pegou de uma. Eu quero seringa pro meu filho, eles não querem dar. Eu vou aplicar a vacina por quê? Com o dedo? A minha filha, ela usa 3 latas
dessa por semana. Porém, eles só me deram uma lata, falaram que chegou agora, porém chegou em baixo estoque. A minha filha usa Vitamil Pepsi. Nós já estamos 2 semanas sem pegar o leite, desde antes do carnaval. E ela tem direito a pegar 12 latas por mês. Porém, como nós já estamos 2 semanas sem pegar o leite, quando chegar o leite, as 2 semanas passadas, eles também não dão o leite. A minha filha precisa pegar 4 latas por semana, são 16 latas que ela consome por mês. Aqui, ó, tô com uma lata aqui, ó, entendeu? É a mesma coisa, sua esposa dela, a gente recebeu, que ela pega 4 latas por semana, agora nós estamos no lucro, conseguimos pegar 2, mas tem semana que a gente pega 1 e tem semana que não tem nada. E ela se alimenta com sonda, tá? A única coisa que Então, falaram aqui que ia atender, depois não ia, agora já vão mandar um representante aqui, do prefeito, para falar com a gente. Aí estamos aguardando aqui em frente à prefeitura aqui. Tem gente ali que se alimenta por meio de sonda. A mãe está narrando aí. Olha a gravidade dessa situação. Agora, não é só criança que enfrenta a falta de leite. Nós também recebemos áudios aqui após exibirmos a reportagem ontem. Bom que a gente joga isso aqui, porque nós estamos falando aqui para várias cidades, para quase todo o estado do Rio de Janeiro, e chamar atenção para esse drama que acontece em uma cidade. Não é uma cidade qualquer. Uma cidade que tem um orçamento de 3 bi por ano, né? Vamos aí, nós temos o áudio do idoso. Tem um idoso, uma pessoa conhecida, a pessoa fala em nome de um idoso da região de Tocos, é isso? Tocos, que é um distrito na cidade de Campos. O áudio, por favor. Bom dia, Roberto Barbosa, tudo bem? Estou passando aqui para pedir a você, junto dos órgãos competentes do nosso município, os nossos políticos, que pudessem estar nos ajudando com esse leite para o pai de um grande amigo de nossa família que se encontra enfermo, acamado, e ele se alimenta por sonda, né? E o uso de uma lata desse leite dura apenas 6 dias para que ele possa sobreviver. Então, a família já está começando a entrar num momento crítico financeiramente. Se você puder estar nos ajudando, nós ficaremos eternamente gratos a você por estar nos ajudando. Desde já eu agradeço a sua atenção, que Deus abençoe você. Muito obrigado, querida. Ela é de Goitacazes, ela é amiga da família, família de Tocos. Ela está se solidarizando, está sensibilizada com a situação. E uma lata dessa aí dá para uma semana, porque são 2, eu acredito que a pessoa ingere esse leite, o insure, né, 2 vezes por dia. Então uma lata para uma pessoa só vai dar no máximo aí para uma semana. E não é só, são 6 medidas, depende muito da situação do paciente. E as pessoas precisam disso para sobreviver.